Olá e sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso IMGA Podcast. Hoje vamos revisitar o Outlook de 2026 e avaliar os riscos que estão em cima da mesa e ver o que é que mudou desde o início do ano e também ver as oportunidades para os mercados. E tenho comigo hoje o Rui Machado, o diretor de investimentos aqui da IMGA. Olá, Rui. Olá. Hoje estás no papel do entrevistado. É verdade, é bom já deste lado. Sempre bom ver-te. Rui, eu vou começar logo pelo essencial. O que é que tu achas que correu diferente do que esperávamos desde o início do ano? Sim, olha, foi um semestre muito interessante, vamos dizer assim, e estranho. Se calhar a imagem que eu tenho mais é nós delineámos um caminho de Lisboa para o Porto e chegámos ao Porto, mas ainda fomos à Covilhã e se calhar isso não estava tanto nos nossos planos. Isto porquê? De repente aconteceu uma guerra, quer dizer, o Médio Oriente sempre teve problemas, mas a guerra que o Sr. Trump resolveu com o Irão trouxe aí um problema acrescido, nomeadamente ao nível da inflação, fruto da subida dos preços da energia. Portanto, essa foi claramente algo que não estava nas nossas previsões. E, portanto, tivemos uma inflação claramente acima das nossas expectativas. Com isto significa que também expectativas tínhamos para a descida de taxas de juros dos bancos centrais também não vai acontecer fruto deste enquadramento. E porquê é que nós, no final, chegámos ao Porto na mesma? Porque a economia mostrou uma resiliência, apesar de tudo isto, muito surpreendente. E, portanto, estivemos bem no destino, pelo meio, coisas que nós não estaríamos à espera. Portanto, no final, as coisas correram-nos relativamente bem para nós, com essa resiliência da economia de forma muito surpreendente, ajudado por muitos fatores, se calhar nós temos a oportunidade também para falar mais à frente. Precisamente desta resiliência que eu gostava de falar, porque como que tu achas que a mesma afetou o cenário macro? Ora, esta resiliência, acima de tudo, eu acho que está muito relacionada com o panorama de consumo, especialmente dos Estados Unidos, foi um motor fundamental nesta resiliência, como dizia há pouco, e depois o investimento em inteligência artificial, que era uma das nossas grandes apostas para o ano, ainda continua a ser, agora um bocadinho menos, mas no início do ano claramente era uma aposta, era se calhar a nossa maior aposta, e isso veio-se a verificar. Portanto, todo este investimento em inteligência artificial fez com que, e esse consumo, como eu dizia, houve uma grande robustez da parte económica, portanto, apesar da inflação ser aqui um fator negativo, a economia continua a portar-se bastante bem, portanto, eu diria que nós passámos no esforço de teste, que não tínhamos este impacto a nível de energético, ou poucas vezes tivemos nas últimas décadas, e a economia portou-se bastante bem. Mas não achas que esta resiliência pode ser, de certa forma, um amigo falso neste sentido? Porque, de certa forma, ela alimenta a inflação, como tu já tinhas mencionado. Sim, sem dúvida. A inflação importa aí, se calhar, referir dois fatores muito importantes. A inflação de mais de curto prazo, o tal pico de inflação atingido pela subida do preço da energia, portanto, esse é relativamente rápido na economia e, portanto, vai-se refletir depois, mais tarde, efetivamente, nos consumidores. Mais importante, eu diria, mais do que esse pico, é se essa inflação é persistente ou não. Ou seja, se essa inflação depois vai traduzir num aumento de preços dos bens e dos serviços. E salários também. E isso, claramente, para já não estamos a ter, ou estamos a ter de forma muito moderada. Portanto, a inflação acaba por ter um comportamento não de acordo com o esperado, mas pode ser mais transitório. E sendo transitório, é menos preocupante para nós, é menos preocupante para os bancos centrais. Pois, mas isto também complica-lhes a vida, de certa forma. Claro que sim, porque os bancos centrais adoram cortar taxas. É o sítio favorito deles, é cortar taxas, porque faz com que a economia continue a sua pujança. Agora, a maior parte dos bancos centrais, ou todos eles, têm como principal objetivo o controle da inflação. E, portanto, se a inflação está alta, eles não conseguem cortar, para controlar essa inflação, não conseguem cortar taxas. Portanto, vão fazer com que ou mantenham taxas de juros muito elevadas ou, efetivamente, até possam subi-las, como aconteceu já no caso da Europa este ano. Portanto, o Banco Central Europeu já fez uma subida de taxas este ano. Nós esperávamos uma descida de taxas nos Estados Unidos e agora esse cenário está, para já, fora da nossa visão e, portanto, o que aconteceu foi expectativas de taxas que já eram mais baixas, neste momento é taxas de juros mais altas. E tendo em conta este contexto, de que tipo de riscos que estamos a falar? Bem, riscos são de variedíssima ordem. Primeiro, se calhar, o geopolítico continua em cima da mesa. A questão do Médio Oriente, repara, o que aconteceu com os Estados Unidos e o Irão foi a assinatura de Memorandum of Understanding, portanto, um memorando de entendimento. Não é uma resolução a este conflito.
Portanto, é expectável que essa resolução final aconteça por um acordo final, mas isso ainda não aconteceu. E vamos ver o que é que vai acontecer até lá. E, portanto, essa indecisão é efetivamente muito importante. Depois, a inflação não está domada ainda e, portanto, mais uma vez, a questão do Médio Oriente pode vir a impactar a inflação, nomeadamente os preços de energia. E depois, se calhar, um risco menos consensual, que eu já falei, tem a ver com a inteligência artificial. Se, por um lado, a inteligência artificial pode ser, ter um caráter de desinflação a mais longo prazo, a curto prazo, o que é que obriga? Forte investimento. Portanto, esse forte investimento, maior procura, vai alimentar preços e, portanto, vai fazer com que a inflação suba um bocadinho mais. Portanto, esses são os riscos, eu diria, do lado negativo. Depois há um risco que muitas vezes nós olhamos, que é os riscos positivos. Porque se nós estivermos pouco investidos e a economia surpreender pela positiva, na prática isso também é um risco. E, portanto, nós não aproveitamos todo esse barco de subida dos ativos financeiros. E aí, se houver uma resolução mais rápida do conflito do Médio Oriente, as coisas... Claramente o mercado não está apressado para essa resolução rápida. Isso vai influenciar mais positivamente a Europa, porque a Europa foi mais atingida por esta subida de preços. E depois, se houver mais estímulos fiscais a nível global, isso obviamente pode ser um fator positivo. Portanto, eu diria estes dois lados, positivo e negativo, as coisas estão relativamente equilibradas para já. Por exemplo, os tal de estímulos na China, que também poderia voltar a acontecer e, portanto, essa está sempre em cima da mesa, é uma economia muito particular. Exato. E, portanto, e se isso acontecer, é mais uma cartada que não está para já em cima da mesa e pode favorecer o resto dos ativos financeiros. Eventualmente, qual seria o cenário ainda mais provável? O cenário mais... Para já, o nosso cenário central é um bocadinho o que é o Goldilocks imperfeito. Ou seja, temos um crescimento positivo, portanto, perto da taxa natural de crescimento, mas sem um sobreaquecimento. A inflação continua a ser ainda um problema, mas achamos que a inflação tenderá a recuar para os objetivos dos bancos centrais. Portanto, o nosso cenário é relativamente otimista, tal como era no início do ano, se calhar um bocadinho menos otimista porque, efetivamente, os riscos aumentaram. Entretanto, esqueci-me de dizer que os ativos financeiros, todos eles subiram e, portanto, digamos, o potencial de crescimento é um bocadinho inferior do que nós tínhamos no início do ano. Apenas por isso. Mas continuamos com um cenário muito positivo em cima da mesa e, portanto, é nesse cenário que nós centramos depois as nossas apostas até o resto do ano. Sim, mas estas volatilidades são um cenário mais que normal. São habituais. É só assim, habituais, agora, devagar à vista. Há sempre fatores um bocadinho de incerteza. A guerra no Médio Oriente, da forma como se desenrolou, pouco esperariam, pelo menos no início do ano. Claro que depois isto não acontece de um momento para o outro, mas no início do ano ninguém esperaria que atingisse aquele pico que veio a atingir. Claro. E agora queria passar já assim de forma mais blitz para então os mercados onde a IMGA investe. Vamos começar se calhar pelos mercados obrigacionistas. Quais são as expectativas que temos nestes mercados? No início do ano, as nossas expectativas era de redução de taxas de juros por parte dos bancos centrais e, portanto, isso faria de alguma forma que também as taxas de longo prazo tendencialmente estivessem pelo menos estáveis, porque ainda têm problemas das taxas de longo prazo, quer especialmente nos Estados Unidos, quer na Europa, é o sobreendividamento das economias e, portanto, a nova emissão de dívida, portanto, há sempre aí uma pressão adicional, isso faz com que as taxas subam um pouco mais. Mas havia, como eu dizia, a perspectiva dos bancos centrais virem a reduzir taxas. Neste momento, essa situação não se coloca. Portanto, o que é que nós esperamos para taxas de juros atualmente, face ao início do ano, taxas de juros mais altas, portanto, sensivelmente nos preços onde estão, eventualmente um bocadinho de subida, mas não muito agressiva. Portanto, não temos um cenário... É um cenário de carry, ou seja, com taxas já interessantes para o investidor ficar investido naquele mercado. Não achamos é que o fator preço vai favorecer o investidor. Portanto, achamos que, apesar dos riscos, existem outras franjas de mercado mais interessantes do que dívida governamental, por exemplo. E crédito, continua interessante? Crédito, boa pergunta. Crédito, nós tínhamos expectativas otimistas no início do ano. Esse otimismo reduziu-se, eu diria até quase substancialmente, porque spreads de crédito estão a níveis historicamente baixos e, portanto, por aí não acreditamos que haja muito mais espaço para descida de spreads e, portanto, o que vai acontecer, mais uma vez, é uma história de carry. E se calhar aí há dois fatores importantes a dizer. Nós esperamos que os níveis de defaults se mantenham muito baixos, portanto não há problemas por aí e, portanto, a nível económico as coisas estão relativamente saudáveis, sendo que os spreads estão tão baixos, portanto, eu diria que o risco é de desapontamento. E, portanto, continuamos a acreditar na história de carry do crédito, não estamos tão otimistas porque se houver algum desapontamento,
enfim, a probabilidade aí aumenta para um desapontamento maior e resultados menos favoráveis. Sim. Mês passado falei com o teu colega sobre mercados acionistas, mas, no entanto, também acho que, passado algum tempo, é preciso de fazer uma reavaliação. Portanto, o que é que tu achas que vai mandar neste mercado? Continuamos a achar que os mercados acionistas têm espaço para continuar a recuperar. O driver dos mercados acionistas a longo prazo, olhemos para o tipo de história que nós quisermos, médio prazo, longo prazo, são os resultados das empresas e isso vai continuar a ser muito favorável. É essa a nossa aposta. Portanto, tendo resultados empresariais muito fortes, acreditamos que os preços das ações vão continuar a subir. Como eu dizia, os riscos para nós são um bocadinho superiores ao início do ano. A inteligência artificial vai continuar a fazer com que os resultados e as margens de lucro das empresas continuem a expandir. O problema aí é que é já um investimento muito crowded, ou seja, já muita gente está investida nesse tema, se quiseres pensar dessa forma. O que é que isto faz na prática? Não tem nenhum problema por si só. O problema é, em caso de desapontamento, temos mais pessoas a sair. Portanto, a porta é mais estreita e temos mais pessoas a sair. O nosso cenário central, como eu dizia, é otimista. Agora, há estes riscos efetivos que está muito concentrado no setor tecnológico e no setor tecnológico especificamente na inteligência artificial. Agora, enquanto os resultados das empresas continuam ao nível... E repara, no primeiro semestre tivemos uma surpresa... As expectativas já eram elevadíssimas e tivemos uma surpresa positiva nesses resultados das empresas. Portanto, o que eram umas valorizações, se calhar, justas, vamos dizer assim, continuaram a ser justas, apesar do preço das ações, porque os resultados das empresas continuaram muito fortes. Portanto, essa é a nossa expectativa, embora com, se calhar, algum refriamento deste otimismo. E geograficamente, continuamos a ter os main players iguais. Do nosso lado, eu diria, há uma notável exceção face ao início do ano. O Japão, que teve um comportamento absolutamente excepcional no primeiro semestre, nós reduzimos as nossas expectativas para o Japão, achamos que os preços das ações avançaram mais do que, eu falava há bocado dos resultados das empresas, portanto, avançaram mais do que os resultados das empresas, portanto, aí já houve um alargamento muito grande de valorizações, estamos menos confortáveis neste momento do Japão do que estávamos no início do ano. Já dos Estados Unidos e na Europa, por razões diferentes, temos aí um balanceamento também positivo. Os Estados Unidos, porque é powerhouse tecnológico, e portanto é inevitável, vai continuar a ser, a inteligência artificial é inevitável não falar nos Estados Unidos, vão continuar a ser aquele motor que empurra toda a economia relacionada com a inteligência artificial. Mais uma vez, referir que é um segmento crowded e, portanto, existe esse risco, que é importante também referir. Depois, a Europa, de uma forma muito diferente. Primeiro, as valorizações não são tão esticadas, não tão elevadas quanto nos Estados Unidos. É uma história recorrente, é verdade, a Europa sempre negociou desconto face aos Estados Unidos, mas no caso de uma resolução do conflito no Médio Oriente e caso os materiais energéticos continuem a recuar, como tem acontecido nas últimas semanas, a Europa é o principal beneficiado desse recuo. Portanto, temos um bocado a economia antiga na Europa versus a economia nos Estados Unidos e nós achamos que isso é um bom balanceamento e, portanto, não tanto uma geografia contra a outra, mas apostas nos dois blocos geográficos principais onde nós investimos. E também pela curiosidade, neste sentido, nas questões da inteligência artificial, a tecnologia, a China, afeta alguma coisa? De que maneira? Deixa-me ver se eu me recordo, terá sido em 2025. Em que saiu um modelo tecnológica chinesa e que fez o mercado repensar se a inteligência artificial, da forma como estava a ser pensada, é o melhor caminho. Porquê? Porque puseram um modelo de inteligência artificial supostamente muito mais barato, com um benchmark muito próximo do que... Mais acessível. Mais acessível e muito próximo em termos de outperformance, do que os congêneres norte-americanos. Isso continua em cima da mesa. Os chineses continuam a dar cartas nesse aspecto, que é fazer tão bem ou perto dos melhores benchmarks norte-americanos a mais preço-custo. Eu não descartaria a possibilidade de repente haver um novo modelo chinês que vai colocar tudo isto em causa. Se eu acredito que terá pernas para andar, é difícil de dizer. Confesso. O tempo dirá. O tempo dirá, sem dúvida. Voltamos aos mercados. Portanto, como que tu achas que tudo isto vai se traduzir nos fundos de multiativos? Sim.
Nos fundos multiativos, face ao início do ano, em que nós tínhamos claramente um posicionamento muito mais pró-risco, neste momento temos um posicionamento mais balanceado. Continuamos com um posicionamento pró-risco, mas de forma mais moderada. E, portanto, continuamos com o neutral em obrigações, como eu referi há pouco. Em obrigações, um pouco de preferência por crédito, mas mais reduzido. E continuamos com postura, com overweight em ações, e isso mantém-se, mas também de forma mais reduzida. Portanto, para ser perfeitamente honesto, os riscos e a dificuldade de gestão de um portfólio multiativos neste momento é mais difícil dessa gestão, ou vemos o maior potencial de risco que víamos no início do ano. Continuamos otimistas, mas achamos que poderemos pagar mais por isso, em nível de utilidade, mais por os retornos que vamos obter até final do ano. Certo. Rui, para terminar, qual é a mensagem principal? Sim. Eu diria, a mensagem para os nossos investidores é quase aquilo que é o espelho do investimento que nós temos nos nossos multiativos. É ser um pouco mais prudente e um pouco mais equilibrado. Se no início do ano a nossa postura era relativamente otimista, porque não víamos como as coisas pudessem correr mal, tendo em conta todo o investimento que ia ser feito em inteligência artificial, com a inflação a reduzir-se. Obviamente tivemos aqui alguns sobressaltos pelo meio. Para o segundo semestre, nós achamos que as condições não são tão favoráveis e, portanto, aconselhamos a análise, não é saltar sem olhar, é analisar bem e, se calhar, ter um posicionamento um bocadinho mais por dentro, que é aquilo que nós fazemos nos nossos fundos multiativos e também nos outros fundos, obviamente. E também precisamente para isso que fazemos este balanço, também para fazermos avaliação assim a meio caminho e depois voltaremos a este tema daqui a mais 6, 7 meses. Exatamente, como para fazemos, já fazermos assim mais um balanço. É isso mesmo. Rui, muito obrigada. Obrigado, Sasha. Obrigada. E para os nossos seguidores ouvintes, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. Não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também no Spotify, onde podem ouvir este podcast e as edições anteriores. E desejamos a todos os bons investimentos e vemo-nos no próximo episódio. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.